Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao nosso projeto Moda Lucrativa. Essa é a nossa 12ª aula e o tema hoje é: sua loja está travada porque você não tem um funil de vendas. Você está fazendo postagens soltas. E através desse bate-papo você vai entender o que é um funil de vendas, como que nós vamos trazer o funil de vendas para dentro da nossa loja, de forma a gente interagir mais, conectar mais com nossos clientes e, claro, fazer cada vez melhores vendas. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tá ok? O áudio aí tá ok? Tá conseguindo? Quem tá ouvindo aí, faz um legal aí para mim, para eu ter uma ideia, para eu saber se tá ouvindo, tá ok. Eu vou compartilhar o slide aqui, que eu gosto, que eu acho que fica bem visual para vocês, né? O pessoal gosta de. Deixa eu colocar isso aqui, diminuir isso aqui. Bom, então o que que é, na verdade? Deixa eu colocar aqui mais, reproduzir aqui. Sua loja está travada porque você não tem um funil de vendas. Você só tem postagens soltas. Quando eu falo sobre funil de vendas, é algo que a gente usa muito. Nós usamos muito o funil de vendas quando nós queremos atrair os clientes, quando nós queremos conectar com esses clientes que vêm, e para a gente o quê? Fazer essa conexão, ter esse aprofundamento com o cliente para depois a gente ir para as vendas. Então, nada acontece no estalar dos dedos. É um processo para que a gente tenha clientes cada vez mais recorrentes na nossa loja. Lógico que vai ter aquele cliente que vai chegar e vai comprar imediatamente. Claro que isso é ótimo. Mas para a gente trazer potenciais clientes que não nos conhecem, a gente precisa de utilizar o funil de vendas. E nessa aula, nesse bate-papo, a gente vai entender o que que é esse funil de vendas, por que que ele é essencial para a loja de moda, como que a gente vai identificar se a nossa comunicação está solta e sem estratégia. Vamos entender o que que é o topo, o que que é o meio e o que que é o fundo do funil. Vou mostrar para vocês exemplos práticos para você falar assim: puxa vida, é isso mesmo, isso faz sentido, para você entender e aplicar na sua loja. Como que nós vamos organizar a produção dos nossos conteúdos para a gente estar sempre engajando cada vez mais com essas clientes? Como que nós vamos fazer para reter essas clientes? E por que que muitas vezes as nossas postagens elas estão atrapalhando e não ajudando nas nossas vendas? Tudo isso eu vou mostrar um passo a passo bem fácil, bem simples, para que vocês consigam utilizar na loja de vocês. E principalmente, né, lá no fundo do funil, como que é que nós vamos trazer esses clientes e mostrar os nossos produtos para que eles possam comprar cada vez mais? Então, eu vou mostrar um dos instrumentos que traz muitas vendas e muito engajamento, que é a live, tá? E como fazer uma live que traz um retorno e qual que é o passo a passo dessa live. Então, isso é o que nós vamos estar falando. Então, sejam muito bem-vindas a essa nossa 12ª aula do projeto Moda Lucrativa. Eu sou Michele Rezende, sou mentora de lojistas de moda e ensino os lojistas a saírem da sobrevivência para faturarem 35 mil ou mais por mês, com estratégias simples, práticas, direto ao ponto e principalmente com aquilo que eu utilizo e aplico diariamente nas minhas lojas de moda. Esse projeto Moda Lucrativa, ele nasceu com o propósito de ajudar mais lojistas para dominar o digital, para construir um negócio que realmente seja lucrativo e que vai trazer o quê? Orgulho e liberdade financeira que toda lojista sempre deseja e que foi o propósito quando abriu uma loja, com certeza. Então, hoje, graças a Deus, já são centenas de lojistas que já transformaram suas lojas, algumas outras que estão transformando suas lojas com esses conteúdos. Então, gosto muito de frisar. Aprendeu, gente, teve um insight? Aplica, não deixa para depois, não procrastina. É muito importante que vocês, qualquer insight, anotem e já partam para o campo de batalha, para ação. Vai funcionar na minha loja desse jeito ou eu tenho que adaptar de uma forma diferente? Então, isso é muito importante. Então, tudo isso aqui que eu passei, eu vou estar mostrando para vocês, tá? E o que é um funil de vendas? Quem não conhece o funil de vendas, o famoso funil de vendas do marketing, é esse funil aí que parece com aquele funil da nossa cozinha que a gente utiliza aí. Todo mundo sempre ou teve ou utilizou um funil ou então cortou uma garrafa PET e colocou para usar como funil em algum momento da vida. O que é esse funil? Ele tem marqueteiros que utilizam funil de mais de três escalas.
E nós vamos utilizar como sendo de três partes, tá? O topão do funil, que é a boca grande, a boca, a parte mais larga, né, da boca do funil. O meiozinho, que vai funilando. E o finalzinho, que é a boquinha, que é o quê? Que é o fundinho do funil. Quando a gente traz sobre o funil de vendas, eu gosto muito de fazer uma analogia para vocês entenderem e para vocês realmente saberem o que que é o funil. Imagine a loja de vocês numa rua muito movimentada, tá? Quando nós temos uma vitrine, ou que não seja uma vitrine, que seja uma mesa de apresentação bem atrativa, ou manequins na porta da loja, ali bem posicionados na entrada da loja, nós queremos o quê? Chamar a atenção de quem está passando naquele lugar ali. Mas nem todo mundo que passa vai entrar, não é assim? Mas a gente precisa fazer o quê? Chamar a atenção das pessoas para que elas vejam assim, opa, a loja da Michelle funciona lá, a loja da Michelle ali. Eu preciso chamar a atenção de alguma maneira das pessoas que estão passando na minha porta para que elas o quê? Vejam a minha loja. Então, no Instagram, isso é o quê? Então, primeiro nós vamos entender como se fosse uma vitrine, tá? O topo é como se fosse a nossa vitrine. No Instagram é o nosso feed. São os posts que a gente faz para a gente trazer pessoas que estão naquela rua movimentada, que é o Instagram, o tempo inteiro olhando, passando o dedinho para achar postagem, para a gente o quê? Fazer com que essas pessoas se interessem no nosso perfil. Para que elas vejam que ali tem conteúdo leve, tem conteúdo curioso, tem conteúdo que desperta interesse, para elas quererem estar conosco e começar a seguir a gente. Isso é o nosso topo de funil. O meio do funil vai representar o interior da nossa loja. A cliente entrou, a cliente olhou, né? Opa, foi atraída, aquela vitrine, aquelas peças que estão expostas ali, elas atraíram. Tem lojas de shopping que a maioria não está tendo mais vitrine, mas então eles colocam uma mesa de apresentação ou colocam os manequins de forma bem estratégica para o quê? Para chamar aquelas pessoas para que elas possam dar o primeiro passo. O segundo passo que é o quê? Entrar. O primeiro passo atraiu. Opa, parei, olhei. Opa, o segundo passo é o quê? Eu vou entrar. Então, o meio do funil representa o interior da nossa loja. Então, assim, o cliente entrou, olhou as araras, olhou os produtos, conversou com você ou com quem te ajuda no atendimento, e ela o quê? Demonstrou interesse. No digital é quando a gente começa a conectar com as pessoas, a gente começa a mostrar bastidores, a gente dá alguma diquinha ali mais básica, a gente responde perguntas. Então, o cliente começa a interagir com você. Você começa a conectar, começa a ter uma familiaridade ali, uma proximidade. Então, a cliente começa a confiar em você. Já o fundo de funil é o caixa, representa o nosso caixa na nossa loja. É quando o cliente fala assim: opa, vou comprar. Eu gostei da vitrine, eu olhei os produtos, vi a qualidade, tive uma conexão legal com a vendedora, ou com a atendente, ou com você mesmo, dona de loja, e eu resolvi comprar. Então, quando eu resolvi comprar, representou o quê? O meu caixa. Então, aqui no nosso perfil vai representar nossas apresentações de produtos, os provadores, as lives de vendas, tudo de forma que faça e converja para rentabilidade, para caixa no final. Então, é o momento da conversão. Então, o primeiro momento, topo, é a atração, como se fosse a vitrine da nossa loja, os nossos posts atrativos do feed. O segundo momento vai ser o quê? O interior da nossa loja. No digital vai ser as postagens que dão dicas, as postagens que mostram algo específico para os nossos clientes. E no fundinho lá é o resultado, as nossas vendas, é o caixa que a gente vai ter. Então, isso é um funil de vendas. Eu acho que tá bem, deu para entender legal aí, né? O que é funil de vendas. E a gente vai ter três estágios desse funil de vendas que eu vou exatamente explicar, que é o topo, que é o meio e que é o fundo, tá? Primeiro momento é o topo de funil, é a gente atrair as pessoas. Tem gente que reclama aí que o Instagram tá parado e que, meu Deus do céu, Michele, mas o que você faz para atrair gente todos os dias? Não é assim? Então, quando eu falo assim, gente, postar só foto de produto não vai atrair quem ainda não te conhece, vai atrair quem já te conhece.
Então, ele é útil para meio. Mas para a gente atrair uma foto simples, só colocar uma foto ali estática, vai ser difícil atrair alguém. Então, aqui a gente precisa de conteúdos leves, nós precisamos de algo que fale de alguma dor, de algum desejo da nossa cliente. Nós precisamos trazer algo de autoconfiança, de autoestima para a cliente, algo que às vezes ela esteja insegura e a gente vai resolver o problema dela ali, de forma que seja atrativo aquele conteúdo. Como que a nossa cliente vai se sentir mais bonita no dia a dia? Então, se a gente não atrai novas pessoas, a sua loja vai morrer no tempo. Isso é pesado, mas é a realidade. Hoje nós estamos convivendo com físico e digital ao mesmo tempo, então nós temos que o quê? Fazer os dois ficarem juntos. Os dois precisam andar juntos. Então, quando eu falo sobre o topo, é exatamente ter essa preocupação de chamar a atenção das pessoas. Já o meio do funil é o momento da conexão, da gente gerar valor nos nossos produtos para aquelas clientes que entraram. Então, a cliente segue a loja nossa, mas ela ainda não confia. E a gente às vezes não faz nada para mudar isso. E é a hora que a gente precisa o quê? Fazer a diferença. Então, ficar só postando foto do produto é como chamar alguém para sair e não conversar nadinha no encontro, né? Assim, a gente chamou, tá bonitinho lá, mas aí ninguém, todo mundo fica mudo, ninguém fala, nem para um nem para outro, fica aquele negócio lá meio bobo, né? Então, aqui é a hora que a gente tem que conversar, a gente tem que conectar realmente com as clientes. A gente mostrar nossos bastidores, às vezes mostrar a caixa chegando, a mercadoria, o cara entregando ali, faz um bumerangue rapidinho ali que tem chegando, opa, opa, tá recebendo produtos ali, ou vamos mostrar os bastidores. O que que eu tô fazendo agora? Olha, agora eu tô arrumando minha arara. Pega um tripézinho do ring light, põe ali e faz um videozinho, depois você corta no CapCut. Então, o que que acontece? Isso é mostrar uma conexão. Nós existimos, nós somos reais, a nossa loja existe. Olha o que que está acontecendo aqui dentro. Então, quando a gente mostra looks no contexto, nós vestindo, né? Vou fazer um provador ali, ó, só um minutinho, ó. Vou colocar a roupa, pego a peça, eu mostro a peça, mostro o tecido, faço a pessoa imaginar o toque do tecido. Ela não está ali palpando o tecido, mas eu faço ela sentir. Eu falo que o toque é veludado. Eu começo a trazer características e benefícios do produto para que ela se sinta realmente vestindo a peça. Então é hora que eu conecto realmente. Então, se você não cria valor, a cliente vai embora na primeira promoção da concorrente. Qualquer movimento que a concorrente fizer e que for mais atrativo e que conectar mais, ela vai embora. Então, isso a gente não pode deixar acontecer, tá? E depois nós temos o nosso fundo de funil. E o que que é o fundo de funil? É a hora da venda, é a hora da conversão. Isso é o que faz a nossa loja existir. Nós vivemos de venda. A gente gosta muito de falar, né? Loja que não vende, fecha. Então, nós precisamos criar sempre movimento para que possamos sempre atrair pessoas, essas pessoas possam conectar conosco e lá naquele funil, olha o funil como que é, ele é estreitinho. Então, o tempo inteiro tem gente entrando, tem gente saindo, tem gente conectando e no finalzinho tem gente bem estreitinha ali que está comprando. Então, se a gente fica esperando só as pessoas e não faz nada para atrair as pessoas, para engajar com essas pessoas, a venda, por consequência, não vai acontecer. Ela não vai comprar sozinha. Se a gente não chamar a nossa cliente para agir, ela não vai comprar, vai achar ali nervoso, mas tá tudo certo e vai embora. Então, nós precisamos fazer o quê? Mostrar os produtos no corpo, chamar atenção com looks montados, que seja na manequim, mostrando os benefícios, como que é, quais são as opções, que lugares que elas podem ir com esse look. O que que essa cliente pode buscar fazer com esse look? Olha, às vezes um blazer ele é atemporal. Eu posso mostrar para ela que o valor dela, desse blazer, é um pouco maior, mas que, em compensação, ela vai usar em N lugares, em N épocas e estações no ano. É uma peça coringa. Eu tenho que mostrar por quê para ela sentir essa conexão. Então, é o momento de vender sem ter vergonha. E aí eu trago muita questão de vamos fazer lives, porque a live é uma conexão direta com o cliente. Não na loja física, mas no digital. As pessoas estão nos vendo, elas estão vendo o que a gente está oferecendo. E tem gente que vai conectar com a gente e vai querer o quê? Comprar a gente naquele momento.
por muito pouca pessoas que estejam na live, né? Você está fazendo uma demonstração dos seus produtos, você está apresentando algo que muitas nem sabem que você vende, que você tem, e que talvez vai resolver um problema, vai resolver uma dificuldade que ela tem, algo imediato que ela precisa. Então, se você não chama para ação, a venda não vai acontecer. Você só vai entreter a cliente nos seus posts, mas não vai vender. Isso a gente não quer, né? A gente quer sempre estar vendendo mais. Então, como que nós vamos montar esse funil simples para a nossa loja de moda? É um funil simples, gente. São três etapas que eu peguei só atração, retenção e conversão. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, nós precisamos definir quem que nós queremos atrair. Primeira coisa, porque quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, não é assim? Então, o topo de funil eu preciso falar com quem que eu vou falar. Antes de sair postando qualquer coisa aí, nós precisamos responder essa pergunta. Quem que é a mulher que eu quero que esteja dentro da minha loja? É aquela mulher que tem 35 anos ou mais, que trabalha fora, que precisa de looks práticos e elegantes? Ou é aquela mãe que quer voltar para o trabalho e quer sentir mais bonita depois que teve um filho? Talvez é uma jovem que eu quero atender. É uma jovem de 18 até os 40 anos no máximo, que quer o quê? Uma modinha, que é mais tendência, que quer sempre estar na moda. Então é a modinha que eu vou atender. Talvez é uma mulher o quê? Mais madura, que não quer se vestir como uma senhora, mas com estilo e conforto. Então, é aquela mulher que ela tem a alma jovem, né? Ela tem uma idade, idade mesmo de 65 para cima, já tá mais madura, mas ela quer se sentir muito bem, muito elegante, bem posicionada. Então, nós precisamos entender com que mulher que a gente vai falar para a gente trazer essa linguagem também para o nosso perfil. Então, se você quer falar com todas, você não vai conectar com ninguém porque cada uma tem um perfil específico. Então, quando você escolhe uma e vai falar diretamente com ela, o nosso conteúdo vai ficar mais o quê? Muito mais poderoso. Isso é que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, para mulheres que trabalham fora, né? Elas têm vamos imaginar que é uma mulher que tem acima de 30 anos e trabalha fora. Então, o que que eu posso trazer um post para ela? O que que eu posso falar? Posso trazer um post, por exemplo. Você sabia que a forma como você se veste pode impactar na forma como você é vista no seu trabalho? Aí eu trago opções de looks para ela. Looks poderosos, básicos, mas que te trazem uma maior elegância. É um conteúdo top. Eu vou o quê? Atrair quem valoriza a imagem e busca credibilidade também nesse ambiente Tava. profissional que ela está. As mães, por exemplo, que querem se sentir mais bonitas novamente, porque depois que a gente ganha neném, né? Geralmente a gente fica mal, se sente feia, se sente inchada, se sente gorda, tá tudo esquisito, tá tudo esquisito. As roupas, a gente põe uma birra das roupas de gravidez, é uma coisa meio esquisita mesmo, tá? Então, como que a gente vai conectar com essas mães que querem se sentir mais bonitas novamente? Então, o que que a gente pode falar? A gente pode, por exemplo, falar Ah, assim: você que beleza. cuida de todo mundo, qual que foi a última vez que você cuidou de você mesmo? Que você presenteou com aquele look que você se sente, né, para cima. Qual que é esse momento? Isso pode ser uma enquete, pode ser uma caixinha de perguntas para a gente fazer. Então a gente vai o quê? Tocar numa dor que a cliente tem, que é se sentir melhor, mais bonita, de volta à vida ativa, né, mesmo, de não ficar só ali amamentando, cuidando do bebê. Mas a gente faz o quê? Faz ela se sentir melhor. E ela merece se sentir melhor. A gente mostra isso para ela, põe ela para cima. Você vai conectar ou não com essa cliente? Você vai trazer ela ou não para o seu perfil? Então, isso faz a diferença. Isso é que a gente precisa fazer. Quando você quer comunicar com uma jovem, aquela já passou da fase da adolescência, mas está saindo da adolescência, né? A gente fala, olha, você que quer, né, a loja modinha, você que quer sair na frente, você que ama as tendências, você que ama uma moda diferenciada, olha o que que vem por aí. Eu já vou antecipando o que que vem por aí para mim, para essa minha cliente. Então, eu preciso gerar para essa cliente que quer a moda, que quer a tendência, eu preciso gerar o quê? Desejo, expectativa. Eu preciso mostrar que a minha loja é atualizada, né? Porque quem trabalha com modinha
tem que estar o tempo inteiro buscando a modinha, a barriguinha de fora, é o top, é o cropped. Então não significa que a pessoa mais velha não vai comprar, mas é um pouco mais específico que você tem que cuidar. As mulheres já mais maduras, que querem mais conforto, que querem estilo, o que que a gente pode fazer? A gente pode falar com elas que o estilo não precisa ser sem graça, o conforto não precisa ser sem graça. A gente pode trazer essa pegada para ela, mostrar que na nossa loja tem peças elegantes que têm estilo, têm conforto e que elas também vão o quê? Vão sentir valorizadas quando elas estiverem usando esse look. Então, nós vamos quebrar esse mito de que depois dos 60 a mulher não pode ser usada na moda. A gente quebra esse mito. Traz essa cliente para dentro do nosso negócio. Isso é fazer diferente, tá? Então, esse é o topo que a gente precisa de ter para trazer. São conteúdos que chamam atenção, que despertam interesse. Algo que, opa, né? Opa, parei para ouvir. Né? Eu sou essa mãe aí que acabei de ter bebê. Opa, eu interessei nessa loja. Essa loja pode me ajudar realmente a me sentir mais bonita. Então, isso é definir quem que eu quero atrair primeiro, tá? Para eu poder fazer as postagens. Bom, e qual que é, como que eu faço para deixar esse conteúdo de topo mais atrativo? O que que eu posso fazer com ele? Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, ó, dicas para deixar o conteúdo mais atrativo. Primeiro, vamos usar perguntas no começo do post. Por exemplo, já ficou sem saber o que vestir mesmo com o seu guarda-roupa lotado? Gente, quem não vai querer para assistir, parar para ouvir, para ver esse post? A gente tem essa curiosidade. Porque muitas vezes a gente tá com o guarda-roupa cheio e fala assim: nossa, mas eu tenho, não tenho roupa nenhuma para sair ou para ir no aniversário de fulano. Tô com o guarda-roupa entulhado de roupa. Então eu posso trazer isso para gerar essa conexão e atrair as pessoas. Eu posso falar de situações que o cliente vive no dia a dia. Né? Quando, por exemplo, eu falo assim: você tem várias peças aí, mas você está se sentindo invisível quando olha no espelho. Então, eu estou falando de situações que eu vivenciei no dia a dia, né? Assim, frases que geram identificação, eu trago essas frases. Você já deixou de comprar uma roupa porque achou que era coisa de jovem? Aí eu conectando com o cliente aí. Você já deixou? Então, opa, peraí, eu já. Então, ele fala, puxa vida, olha, parece que ela está falando comigo. Então, é onde que eu trago as pessoas certas para o meu perfil, tá? Bom, o que que é a segunda parte que eu preciso fazer para montar esse nosso funil simples? Eu preciso de organizar esses tipos de post por etapa. Cada post precisa ter uma função. Se eu quero atrair mais pessoas para o meu perfil, eu tenho um tipo de conteúdo. Se eu quero engajar, eu tenho um tipo de conteúdo. Agora, se eu já quero vender, eu vou ter um outro tipo de conteúdo. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a mistura, se eu misturar tudo, vai gerar confusão. A cliente não vai entender nada. Ela vai ver e não vai entender. Então, eu preciso de ter estratégia para eu fazer a venda acontecer de verdade. Então, quando, né, a gente traz esses cada post para um tipo específico, para que eu quero atrair, eu venho lá para o topo. O que que vai ser a minha atração? A minha atração é o quê? Eu chamar pessoas que ainda não conhecem minha loja. Eu vou trazer conteúdo leve, de curiosidade, que eu vou identificar com alguma cliente que eu desejo atender. Então, isso é o que eu preciso. Eu preciso, por exemplo, trazer frase provocativa no feed. Você sabia que tem looks que conseguem fazer com que a gente pareça mais magra? Tem as clientes que têm o corpo triângulo invertido, né? Os ombros são muito largos. Então, o que que eu posso ensinar para ela? Você que tem dificuldade de encontrar o look. Gente, voltou aqui, voltou, né? Voltou? Voltou. Peraí, deixa eu só puxar aqui, peraí. Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui, deixa eu puxar aqui para vocês que parou aqui. Peraí que eu acho que parou aqui. Opa, eu acho que deu agora, né? Deu uma travada aqui, não sei por que, deu uma travada. Então, quando eu trago os conteúdos leves, com frases provocativas, com algo que gera curiosidade, eu trago, por exemplo, enquete nos meus stories. O que que eu posso fazer nas minhas enquetes para trazer a atenção de mais pessoas? O que que qual look é mais a sua cara? Look um ou look 2? Eu estou interagindo. Eu estou chamando a atenção das pessoas para elas estarem comigo, ficando ali no meu perfil.
Então você prefere esconder ou destacar seus braços? Então eu começo o quê? A gerar uma identificação com o meu público. Eu consigo abrir um diálogo ali com o meu público. Opa, ela fala o que eu preciso ouvir. Então, quando eu entendo isso, tudo fica mais fácil, a criação de conteúdo fica mais leve, porque eu entendo que eu quero primeiro atrair as pessoas. Ah, Michelle, mas aí, por exemplo, eu gosto muito de rios. Tudo bem, desde que o rios seja um rios que não vai satirizar a sua loja, não vai colocar ela para baixo, porque tem rios, gente, que ele não é legal de fazer. Tem gente que acha que tudo, que, né, meme, rios, tudo pode fazer para o perfil, mas às vezes o que que acontece? Ele vulgariza o seu perfil. Ao invés de ajudar, ele detona o seu perfil. Então, cuidado com esses rios de viralização, que às vezes vai trazer público errado e vai trazer pessoas que não conectam com o perfil que você quer atender, tá? Então, por exemplo, se eu trouxer um Reels com 3 modelos que alongam a silhueta, vai ou não vai ter gente querendo ver isso? Óbvio que vai. Quem não quer alongar a silhueta? Tem mulheres que têm o quê? Que elas são de estatura mais baixa. Se eu trago looks que fazem o quê? Alongar o visual, opa, eu sou uma que quero, porque eu sou baixa. Então, o que que acontece? A pessoa se conecta ali. A pessoa que tem os bustos mais fartos, se eu trago opções de looks para trazer o quê? Para valorizar mais o seu colo e não realçar os seios, puxa vida, olha o tanto de mulher que tem que quer esse conteúdo. Então, isso é post que vai identificar com alguém, que vai chamar a atenção de alguém. Então, quando eu trago algo que mostra uma dor, mostra um desejo da minha cliente, eu atraio muito mais pessoas. A pessoa vai começar a ver e vai querer o quê? Me acompanhar. Beleza, então eu atraio as pessoas com esses posts mais leves, mais descontraídos. Mas como que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso de me conectar. Porque se eu não conecto, elas não vão ficar no meu perfil. Simplesmente elas vão ver e elas não vão ficar assistindo os próximos posts ou vão pular. E aí o que que acontece? O Instagram vai entendendo que aquilo ali, que aquele perfil não está relevante, e você vai começar a não aparecer para essas clientes. Então, por isso que a gente precisa de gerar conexão e valor agora que as pessoas, aquelas pessoas que já estão com você. Por isso que é uma mistura, a gente tem que usar as 3 partes, o topo, meio e fundo. Porque já tem gente que te segue. Então, a gente já tem que colocar uma conexão ali para elas poderem manter o seu perfil. Não que elas não vão ver os conteúdos de atração, mas que elas vão o quê? Se identificar, mas vão continuar te seguindo. E a gente depois precisa gerar movimento de venda, porque também sem vendas a gente não existe, né? Então, aqui nesse meio, nós vamos engajar as pessoas que já seguem a gente, criando esse relacionamento, criando essa conexão, essa confiança. E aqui ela começa a ver você como uma autoridade, porque você começa a ensinar ela. Aqui é o momento de a gente ensinar as mulheres. E como que a gente ensina? Nós podemos, por exemplo, ensinar como que ela vai para eventos. Vamos imaginar, está tendo um casamento durante o dia. Quais são os looks que ela pode usar, que eu tenho na minha loja, que não são looks tão sofisticados, mas que ela vai se sentir confortável para uma manhã de um casamento ali de civil, alguma coisa assim. Então eu tenho isso, eu trago isso para ela, eu estou ensinando para ela. Por exemplo, posso trazer depoimento de clientes. A Ana chegou na loja querendo um vestido para o filho, aniversário do filho, que ia fazer 10 anos ali, ou para o batizado. A gente tem tá tendo tanta demanda, né, de produtos para batizado, cores claras para amanhã, não é assim? Então, por que não trazer um conteúdo assim? Então, eu gero a prova social que a Ana foi lá procurar um vestido e saiu toda elegante, né? Eu consigo mostrar isso, eu humanizo o perfil e eu trago uma pessoa real que foi buscar algo e que conseguiu na loja. Eu posso mostrar o quê? Os bastidores reais. Hoje eu indo, por exemplo, buscar peças em algum fornecedor, não preciso de mostrar o nome do fornecedor, tem tipo, mas aí aquele concorrente minha vai copiar. Deixa ela copiar, gente. Até que ela copiou, você já vendeu, já saiu, já tá na frente há muito tempo, tá? Então, mostre você indo às compras. Por muito banal que pareça, é ridículo, me chama mostra. Gente, as pessoas são curiosas demais. Curiosidade gera retenção. As pessoas amam ver você abrindo uma caixa. As pessoas amam ver você
montando, né, um look para você ir a algum evento. Amam ver você montando bastidor de uma live. Tudo isso gera muita conexão. Isso socializa, isso humaniza, isso gera prova social, gera autoridade, isso tudo é maravilhoso. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu coloco um look completo, uma foto mais uma legenda, onde eu falo, né? Vamos imaginar que eu estou com um vestido floral ali, eu coloco que esse vestido floral foi pensado para aquelas mulheres que querem uma elegância, que querem um conforto. E sabe aquele almoço de família no domingo, aquela tarde descontraída com as amigas? Esse é um look ideal para você estar usando. Então, olha como que eu estou conectando com essas pessoas. Eu estou criando conexão emocional com a peça que eu tenho. Quando eu escolho algumas peças e eu mostro por que que eu escolhi essa blusa para estar hoje vestindo essa blusa, porque ela Amador desconhecido. eu falo que a modelagem não marca, que o tecido não esquenta, sabe? Eu tenho N argumentos para trazer uma informação de moda para o cliente que ama essa informação. Eu estou me posicionando e eu estou mostrando autoridade. Isso é ser diferente, né? Isso é conectar de maneira diferente, mais profunda. E tem a conversão que eu preciso chamar a atenção dos meus clientes para vender de verdade. Eu preciso vender algo. Como que eu vou chegar para o cliente e vender algo? Então, eu preciso ter venda Online, direta, WhatsApp eu áudio. preciso mostrar sem ter medo de oferecer. Porque muita lojista fala assim, ai meu Deus, eu morro de vergonha de mostrar um produto e falar que eu estou vendendo esse produto. Gente, eu posso mostrar de N formas, eu posso trazer uns stories mostrando que chegaram peças incríveis, mesmo que não tenha chegado peças incríveis na sua loja, mas chegaram peças incríveis, quem não vai ter curiosidade de ver? Eu só tenho 6 unidades dessa peça. Gente, quem quiser me chama rapidinho no direct. Vai dar ou não esse gatilho da escassez da urgência? Eu vou trazer ou não essas pessoas que ainda estão na dúvida para compra? Então, quando eu trago uma contagem regressiva, eu faço uma ação de vendas onde eu falo, essa ação só vai durar 12 horas ou só vai durar 6 horas. Eu gero o quê? Uma necessidade de urgência na pessoa de ou vai ou racha, porque eu tenho poucas unidades, ou essa ação só vai acontecer para as 10 primeiras clientes que chegaram. Eu aumento o quê? Um desejo, né? Uma necessidade de agir rápido. Isso faz as vendas acontecerem também. Quando eu tenho, por exemplo, né, eu tenho um salto na loja que ele é maravilhoso. Mas eu falo que são os últimos pares desse salto maravilhoso que está bombando as vendas na loja. Meu Deus do céu, a mulher que ama salto. Primeiro, ela falou, opa, que salto que é esse? Eu tenho que ver. Puxa vida, realmente conectei com esse estilo de sapato, de salto que tem. Meu Deus, ó, vou ter que agir antes, porque senão só tem últimos pares. Puxa vida, deixa eu entrar em contato com essa loja. Então, quando eu trago urgência, quando eu trago escassez, eu trago uma ação de vendas acontecendo, essa cliente aquela que não fica no meio da pinguela, ela vai comprar rapidinho de mim. Vai ter uma ou outra que vai ficar no meio da pinguela, que é indecisa, né? Mas a gente tem esse tipo, todos os tipos de clientes. Mas a gente vai gerar pelo menos uma urgência para essa indecisa sair do meio da ponte e resolver comprar, né? Então nós precisamos fazer isso tudo. Bom, o que mais que nós precisamos entender? Que a gente precisa, antes de tudo, nós precisamos provocar curiosidade para a gente vender. Porque senão depois a pessoa fala, ah, depois eu vejo isso, depois eu vou pensar, né? Assim? Então, vou postar direto a vitrine da nossa loja, mostrando looks, mostrando como que a pessoa pode ser, estar com aquela peça no corpo, o que que ela vai ser de interessante, por que ela tem que ter no guarda-roupa dela. Mostrar algo que efetivamente vai encher, dar aquele brilhinho no olho da cliente para ela comprar. Então, quando eu falo, né, postar direto a vitrine é como pedir alguém em casamento no primeiro encontro, é que a gente precisa o quê? Falar antes, conectar antes, mostrar a peça com cautela, com cuidados, com estilo, com personalidade, mostrar para gerar autoridade, para conectar cada vez mais. Então, às vezes, a cliente nem se apaixonou pela peça, você já está colocando de cara ali o preço. Meu Deus do céu. Mas você não falou nada da peça, gente. Tem mulher que coloca, vai fazer uma live e fala assim, essa aqui é R$ 100. Mas não falou nada da peça, conectou de que forma, vai querer vender como? Não tem jeito, né? Então a gente tem que pensar, como que eu vou mostrar para gerar esse desejo? Como que eu vou falar para essa cliente sentir usando essa peça para ela querer comprar rapidinho?
Então, isso tem muitos erros que a lojista comete, né? O que a maioria das lojistas cometem é não trazer curiosidade antes da venda. Posta o produto direto com preço, fala que é novidade, mas como se isso interessasse a cliente. Tem gente que deixa de saber se é novidade ou se é produto que está lá, ela quer comprar, ela quer o estilo, ela quer o conforto da peça. Então, tem N maneiras de você gerar esse valor, independente de ser novidade. Então, quando a gente fala, né, gente, quando a gente quer só ser rápida, curto e objetivo com preço e produto, a cliente só vai ver o quê? Mais do mesmo, mais do mesmo que a maioria das lojistas estão fazendo. Ela vai achar bonito, mas ela não vai ver um benefício, não vai ver uma necessidade de uso daquela peça. Então, a gente precisa parar em pequenos detalhes para fazer a diferença e fazer com que os clientes queiram comprar da gente, tá? Então, como que nós vamos fazer para despertar esse desejo antes da venda? Como que nós vamos fazer isso? Então, vamos mostrar um detalhe, por exemplo, às vezes você tem uma peça, uma blusa bem bonita com uma manga bufante. E aquilo ali tem gente que eu falo, credo, não gosto de manga bufante. Mas dependendo da maneira que você mostra, você o quê? Vai fazer a pessoa se interessar pelo produto. Então, você levanta a autoestima. E a mulher, quando sente a autoestima elevada, meu Deus do céu, a mulher fica querendo de toda maneira, né? Assim? Então, a gente chama, traz uma emoção antes da peça. Mostra, né? Isso aqui vai levantar a autoestima de qualquer mulher, essa manga bufante aqui. Meu Deus, olha o poder dessa peça, olha que elegância, olha você chegando e sendo percebido no ambiente que você vai. Puxa, ó, levantei essa autoestima, hein? Então a gente mostra essa emoção, tá? Quando eu faço enquetes com dilemas reais que as clientes têm, você prefere o vestido com a cintura alta ou o vestido que disfarça o quadril? Quem que é? Quem tem um quadril muito volumoso vai querer o quê? Que disfarça. Mas quem quer marcar a cintura, porque às vezes está, né, um pouquinho acima do peso, vai querer um look que vai valorizar mais a cintura. Então ela vai começar a imaginar usando e vai se envolver com aquela enquete ali. Outra coisa que a gente pode fazer é a gente pode fazer suspense antes de mostrar alguma peça. O que que a gente pode trazer? Trazer algo que, por exemplo, adivinha o que que vem por aí na nossa loja? Faz aquela enquete. Blusas clássicas, calças em alfaiataria, vestidos atemporais. Então você começa a gerar uma expectativa do cliente para você, para gerar essa curiosidade para o quê? Ficar ligada no que você vai estar postando. Isso é diferente. Então, a gente ativa essa curiosidade, a gente cria uma expectativa na cliente, traz um envolvimento. Isso tudo faz diferença. E a gente também pode gravar um Reels e mostrar, por exemplo, uma sacola fechada, tirando o papel devagarinho, não é assim? Mostrando a textura do tecido, vai mostrando a cor, a textura, até que você mostra a peça inteira. Isso vai prender ou não atenção? Prende atenção. Então, tudo isso é mostrar desejo antes da venda. Isso faz as pessoas quererem sim, né? De verdade. Então, antes de querer vender, você precisa fazer o seu cliente desejar o produto. E o desejo nasce daquilo que ela ainda não viu por completo, mas sentiu que precisa conhecer. Então, quer que eu te mostre esse conteúdo em roteiro de Reels ou Carrossel provocativo? Pensa, eu mostrando esse conteúdo para vocês. Tem gente que vai querer. Não é isso? Então eu consigo trazer algo que desperta o desejo. Eu consigo trazer algo que os clientes, opa, eu quero, levanta o dedinho, quero. É a hora que a gente, é como se fosse uma compra, uma venda, né? Então isso que a gente precisa fazer. E o principal, que é o quarto ponto da gente montar esse funil que seja realmente de vendas, é a gente usar a live, gente, como canal principal para converter. Tem muita gente que está perdendo dinheiro porque ainda está naquela de, ah, não, eu sou péssima, eu sou feia, ninguém fala, não, minha voz é horrorosa. Então, gente, enquanto você tem vergonha e preguiça de abrir uma live, de estar fazendo o seu negócio acontecer de verdade, tem concorrente que está vendendo todo dia ou toda vez que abre uma live ao vivo e já programando a próxima. Enquanto você está só falando que, né, tá difícil, que não dá, não é assim? Então, a dura verdade é o quê? Que você posta às vezes todo dia, mas não está o quê? Tendo comentário nenhum. Tá fazendo produto, tá fazendo um stories mostrando produto, mas ninguém responde.
Então, tem peça parada no estoque e você não fala assim, mas por que que essa peça está parada? Então, quando a gente não cria urgência, quando a gente não cria essa conexão real, realmente não vai vender. E a live é o ponto de conexão onde as coisas acontecem juntas. É a percepção, é a conexão, é você mostrando autoridade, é você apresentando produtos que pessoas nem sabem, que pessoas nem imaginam que você vende esse produto, elas estão ali. Ah, Michelle, mas minha live aparece pouquíssimas pessoas. Aí outro papo, aí nós não criamos antecipação para essa live, né? Aí primeiro tem o preparo todinho da live, eu vou até mostrar um pouquinho aqui. Então, por que que a live é virada de chave nas nossas vendas? Primeiro, porque a gente tem atenção da cliente em tempo real. Se ela tiver qualquer dúvida, ela fala comigo, na hora, ali, Michele, mas esse tamanho, veste um 44 ou um 42? Ela conecta ali na hora comigo. Eu consigo mostrar detalhe que a foto não aparece. Eu pego a câmera, eu chego aqui, eu viro do avesso a peça para ela ver o acabamento. Se precisar, eu faço isso. Eu mostro detalhes. Eu pontuo algo específico para cliente, coisas que a foto sozinha não vai mostrar. Eu vou criar envolvimento. Olha, aquela ali é a Michelle, olha a voz dela, está apresentando uma live. Então, eu mostro essa conexão com a minha cliente, eu mostro a minha verdade, o meu jeito de ser. Não preciso de criar personagens, eu preciso ser eu mesma ali naquele momento. Então, eu gero a escassez se eu tiver peças únicas, eu gero necessidade de compras quando eu identifico o cliente. Opa, tem, Michele, eu estou precisando de uma peça para eu colocar por dentro de um blazer que não seja transparente. Opa, ela me falou o que que ela precisa. Olha a necessidade dela aí. Eu tenho produtos que atendem, eu posso trazer opções para ela. Então, eu começo a conversar. É um bate-papo, mesmo que não esteja fisicamente presente, mas eu estou ali. É como se eu estivesse vendo a cliente e ela se percebe o quê? Junto de mim ali naquele momento. Então, isso é importante a gente entender que a venda, a conexão da venda, ela é muito forte quando você faz live. Mesmo que tem gente que fala assim, ah, mas a live tem que ser de preço baixo. Gente, para com essa mania. Para com a mania de achar que live é só de preço baixo. Você tem pessoas que querem preço? Sim, na sua live vai ter gente que quer preço, mas tem muita gente que quer o quê? Oportunidades, novidades, que é algo que vai resolver o problema dela, independente do preço. Então tem que parar com essa mania de achar que live é sinônimo de promoção. Para com isso. Para com isso. Faça acontecer de verdade na sua loja. Então, quando eu tenho a live, né, eu até trouxe aqui para vocês, ó, dicas práticas para transformar essa live em máquina de vendas. Eu preciso, de antes da live, fazer um aquecimento. Não adianta eu querer abrir uma live e achar que as pessoas vão aparecer sozinhas. Eu preciso ter uma conversa nos stories com os clientes. Semana que vem tal dia vai ter uma live, já agenda aí eu mostro de novo, ó, falta só alguns dias. Gente, são dar spoilerzinho de alguma peça. Então, eu vou criando uma antecipação, eu vou aquecendo a audiência que vai estar comigo na live. Então, qual tipo de peça que você quer ver na minha live? Se você já não tem ainda audiência, você começa a conversar com ela antes. Faz essas enquetes, já prepara algo que elas pediram e começa a conversar com ela cada dia mais sobre o que vem, o que vai ter, que peças vai ter. Isso é muito importante. Nós precisamos organizar essa live. Como que é que nós vamos organizar? Vamos criar um grupo para mandar informações. Vamos enviar um link antes para poder essa pessoa entrar. Então, falar, estar conectando com essa pessoa. Olha, faltam alguns minutos, daqui a pouquinho eu te vejo na live. Tá lembrando que tem live? Não é assim? Então, a gente vai lembrando essa pessoa. Por isso que tem live que não dá certo, não vem de jeito nenhum, né? Porque não cria antecipação, não cria vontade, não lembra a pessoa que você vai fazer uma live ali, então, de nada adianta. Durante a live, nós precisamos mostrar as peças de forma bem clara, ser bem transparente para o cliente, quando o cliente fala, Michele, essa peça serve um 44 ou um 42? Gente, se serve 42, não fala que serve 44, não. Ah, eu acho que serve 44. Não. Essa peça provavelmente vai ficar justa no corpo 44. Vamos ser realistas. Ou essa fábrica, a numeração dela é muito pequena. Então, quem investe P vai usar o M. Então, eu tenho que ser claro, eu tenho que trazer transparência. A minha informação tem que ser a mais clara possível para gerar essa conexão e para a cliente confiar em mim. E se não der certo, eu ainda tenho que deixar claro que se não der certo, você ainda pode trocar essa peça. Olha, eu gerando um pertencimento com a cliente, um cuidado com essa cliente que está comigo.
Então vamos, né, estar mostrando cada vez. Vamos falar, olha, essa peça, por exemplo, esgotou na live passada. Eu trouxe algumas reposições dela. Se você é daquela que ficou sem, já fica ligada e grudada aqui, porque só tem agora 3 peças dela. Então você gera também urgência. Olha como que você conecta muito mais, cada vez mais. Então, se você não está fazendo lives, você está perdendo conexão, está deixando o estoque parado, está esperando as vendas acontecerem no escuro. E quem vende mais hoje não é quem posta mais, é quem aparece mais. Então, desde lá no nosso funil, na boca do funil, vamos atrair. Como que nós vamos atrair? Nós podemos aparecer convidando as pessoas para estarem conosco, mostrar onde que a nossa loja está. Faz um videozinho mostrando, depois você narra, né? A sua cidade, onde que é o ponto principal ali que a pessoa pode encontrar sua loja, próximo a quê? Então, nós temos que fazer isso tudo acontecer. Então, o que que a gente viu aí, de forma resumida aí para vocês? O que que é um funil de vendas, né? O topo é onde nós vamos atrair as pessoas, é como na nossa loja física, como se fosse a vitrine da nossa loja física. No nosso Instagram são os nossos posts, né? Assim, os nossos stories, os nossos posts. No meio do funil, que é onde a gente vai conectar com essas pessoas, é o nosso interior da loja. Então, são os conteúdos que a gente traz que vai ensinar algo para as pessoas. Tem um conteúdo que uma vez eu fiz que foi muito bom, são 2 conteúdos assim que foram muito, muito bons. As clientes não sabiam como usar a Sharp e eu trouxe 3 tipos de amarrações diferentes. Gente, isso aí é um ensinar. A pessoa vai e volta o tempo inteiro e fica ali no seu perfil. E aquilo ali mostra para o algoritmo que aquilo é interessante. Ele vai cada vez mais entregando essas postagens. Como limpar um tênis branco? Como que é que limpa? Como cuidar de uma peça branca? Para que a axila não fique manchada, para que ela não amarele. Então, tudo isso você pode ensinar. Isso aí é ensinamento, você interage cada vez mais com as pessoas. Elas veem que você tem a preocupação não só de vender, mas de entender e mostrar para ela como manter aquela peça, como cuidar para que aquela peça tenha uma durabilidade maior. E no fundo do funil a gente viu que quando a gente faz as vendas acontecerem e que um dos pontos principais de interação é exatamente o que muitas lojistas ignoram, que é a live, tá? Então, eu mostrei aqui sobre fazer um funil simples para sua loja de moda, que é primeiro, definir quem você quer atrair, que é o topo, organizar os tipos de post por etapa do funil. Eu quero trazer mais seguidores para o meu perfil. Eu quero conectar mais com os meus clientes que já estão no meu perfil, ou eu quero já utilizar e fazer vendas no meu perfil. Aí eu quero tudo, Michelle. Então, organize por semana. Da semana, o que que eu vou fazer? Terça-feira eu faço um feed com topo. Na quinta eu já faço um feed vamos imaginar, com o meio ali. E na segunda-feira eu vou falar abrir uma live. Ou no domingo eu posso abrir uma live, do jeito que eu quiser. Mas eu tenho momentos específicos do meu funil, tá? Então, isso é fazer a diferença, isso é ser diferente, tá? Então, esse é um funil simples que você pode usar na sua loja, que você pode pensar e analisar o que que você pode trazer de conteúdo. A gente com estratégia, a gente com constância, com consciência do que tem que ser feito e com coragem de aparecer para vender, as nossas vendas com certeza elas acontecem muito mais, tá? Então, se você quer aplicar isso direto na prática, criar um funil sob medida para sua loja, eu faço também diagnósticos de loja para quem deseja. É só me chamar no direct falando, né, Michele, quero um diagnóstico da minha loja. Alguns pontos alguns não, são 7 pontos que eu elucido neste raio-x, que é um raio-x para lojista, onde detecta o que que pode ter ponto positivo, ponto negativo, o que pode aprimorar, o que pode aproveitar para escalar as vendas, tá? Então, se você quiser, eu mostro esses pontos cegos que estão travando as vendas e que ajudam o seu crescimento. E é gratuito esse diagnóstico. É só você chamar, pedir que a gente faça esse diagnóstico para você, tá bom? E na próxima aula fica aí o convite, que eu adoro, né? Bater um papo, falo até demais, né? Por que que a sua loja não atrai clientes todos os dias? Nós vimos uma parte aqui, mas tem vários outros momentos de atração que a gente está deixando escapar por entre os dedos. Então, se você gostou desse nosso bate-papo, se fez sentido para você realmente, né? Já chama aquela lojista, aquela amiga lojista, aquela que vai para São Paulo com você, para estar conosco nesse bate-papo de terça-feiras, da tarde, tá bom? É um prazer imenso ter vocês. Espero que algum insightzinho aí tenha tocado você e que você
aplique. Então, não esqueça, aprendeu, aplica. Não deixa para depois, porque depois o tempo passa e você vai procrastinando, nunca faz. E depois fala, não sei por que que as minhas vendas não acontecem. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Excelente, abençoada semana e nos vemos no próximo bate-papo de lojista para lojista, nesse nosso propósito de estar trazendo lojas cada vez mais lucrativas para o nosso Brasilzão, para as pessoas realmente não sobreviverem, mas viverem de forma intensa com os resultados da sua loja. Tá bom? Até mais, fiquem com Deus. Eu quero muito que vocês, se puderem, respondam o nosso GPS, que é um mapinha aqui para trazer alguns pontos mais importantes dos bate-papos, algum tema, né? Então, se vocês puderem, né, preencher esse questionário, é super rápido, é bem fácil. Eu vou puxar ele aqui, deixa eu puxar ele aqui para. Deixa eu pegar aqui. Ah, é só colocar aqui, deixa eu puxar aqui de novo para vocês. Deixa eu colocar um Ctrl V aqui. Ctrl V, vamos ver se ele vai aparecer aqui. Opa! Colocar, copiar aqui, colar. Não, deixa eu puxar aqui, vou tentar puxar ele aqui, porque vai ser legal se vocês puderem comentar para mim, se vocês puderem realmente. Pegar A ele aqui, internet foi para o seu e-mail. Ah, deixa para que a eu gente estou fazer tentando cada vez bate-papos mais atuar. interessantes, né? É rapidinho, tá, gente? Esse questionário é muito simples, muito rápido, direto ao ponto mesmo. E se vocês puderem preencher, eu vou ficar muito feliz. Quem pode ver? Peraí. Se alguém quiser mandar alguma pergunta também, pode mandar perguntas, tá? Pode ficar à vontade aí nesse chat aí, a gente fica uns minutinhos aqui para poder tirar dúvidas de algumas pessoas que queiram falar, né? Tá bom? Vou esperar uns minutinhos até vocês poderem completar aí, preencher, ou copiar e depois preencher para mim, tá bom? Ana Carolina, Multial, Kátia, Ediane, Fabiola, o pessoal que esteve, que está aqui conosco, né? Que bom. Fico muito feliz de realmente trazer algum conteúdo que vocês possam realmente aplicar. Por isso que eu falo, é realmente algo que eu vivencio nas minhas lojas que eu trago para vocês. Algo que fez diferença no meu faturamento. Algo que, se vocês aplicarem, com certeza também terão sucesso. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar aí, tá? Podem colocar que eu posso estar respondendo vocês aqui. Acho que as dúvidas, acho que deve ter ficado bem claro, né? Porque ninguém está com dúvida aí. Vamos aplicar esse funil aí? Vamos fazer diferença? Vamos pensar antes de postar o que que faz sentido, o que que não faz sentido, o que que eu posso trazer, o que que vai ser mais interessante. Não é assim? Então, o que que faz sentido para minha cliente? Onde que eu quero tocar, né, na minha cliente? Eu quero conectar mais, eu quero só chamar a atenção dela, eu quero fazer vendas. Não é assim? Fabíola, você deve ter. Não, Fabíola, de quê? Não vi sua mensagem, não, Fabíola. Não vi, não. Não vi sua mensagem. Peraí, deixa eu ver aqui. Michelle, uma pergunta. Será que as pessoas têm interesse de parar, ficar assistindo a agenda e mostrar roupa? Nossa, minha filha, é muita gente. É muita gente que para ficar assistindo a gente. Só para te dar uma ideia, toda segunda-feira, há algumas raríssimas exceções que eu estou viajando, ou que eu estou em algum curso, as minhas funcionárias apresentam live para mim, mas toda segunda-feira eu estou mostrando produtos no meu perfil. Ou seja, tem gente que não aguenta mais me ver, porque todo dia é a mesma voz, o mesmo horário ali, e eu apresentando produtos, mas olha, pode ter certeza, tem gente que gruda em você. Tem gente que gruda em você e conecta tanto com você que você vira uma referência para ela de moda. Então, não fique preocupado, tá? Que as pessoas, que tem gente que vai cansar de você de jeito nenhum. Ninguém vai cansar de ver suas roupas. Às vezes você pode mostrar peça que você já mostrou e, e tá tudo bem, porque eu não vi. Às vezes a outra viu, mas eu não vi. E para mim é uma novidade, para ela não é, mas para mim é e tá tudo certo. Você vai conectar com algumas outras pessoas, né? Então, exatamente, a gente tem que ser uma psicóloga na nossa loja, tanto para entender o cliente, quanto para a gente apresentar produtos e mostrar os benefícios desses produtos, para as pessoas sentirem o quê? Envaidecidas de comprarem, sentirem desejo de comprar as peças, tá bom? Se ficou claro, né? Espero ter te ajudado um pouquinho aí, tá bom?
Obrigada, então, pelas perguntas, pela participação. Encontramos na próxima terça-feira. Aproveita, gente, já convida uma lojista para estar conosco. É tão legal quando a gente pode compartilhar conhecimento com mais pessoas, e esse conhecimento vem em dobro para a gente, tá? Pensem, né, que tem aquela amiga que você pode contar, que você pode falar para ela te dar algumas ideias. Faz ela participar junto, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijos e até a próxima semana.